Apesar de vivermos numa grande batalha entre o bem e o mal, nosso dever como cristão é descansar em Deus, entregar diariamente a Ele as nossas preocupações, nossas dores, nosso fadigamento. Porém, esse descanso é assim como nossa fé será constantemente testada, pois esse descanso terreno será sempre no contexto de um mundo de sofrimento, tristeza e doença. Mas a boa notícia é que chegará um dia em que entraremos no descanso eterno. Doença, desastres, morte, lágrimas e dor desaparecerão para sempre. No livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, o último a morrer entre os 12, Deus revelou aos seus fiéis as coisas que irão acontecer no tempo do fim. Através desta revelação, Jesus mostrou ao mundo o quão grande será a recompensa para aqueles que obedecem e servem a Deus. Também revelou qual será o fim daqueles que viraram as costas para Jesus, aqueles que vivem segundo a sua própria consciência, pois escolheram viver segundo os costumes deste mundo e se negaram a viver segundo os mandamentos de Deus. Para entendermos melhor de como João recebeu a revelação de Jesus, é preciso conhecer o contexto. E a história nos conta que no primeiro século da era cristã, havia uma figura conhecida e extremamente respeitada no mundo político: o imperador romano. Sua autoridade era tamanha que transcendia fronteiras, culturas e religiões locais. Diante do fato de não haver ninguém mais poderoso que o imperador na terra, ficou decidido que ele se tornaria uma divindade, um Deus, e apenas a sua pessoa deveria ser o motivo de adoração para o povo. Portanto, negar-se a adorar o imperador não era só um ato em questão religiosa, mas um ato de rebeldia e subversão política. Se alguém se negasse a queimar incenso diante do poderoso imperador, não era considerado apenas um ateu, era tido como rebelde, desleal e subversivo, e sua sentença era a morte. Mas mesmo os cristãos, sabendo disso, conservavam seus princípios, pois tinham em suas mentes o primeiro mandamento da lei de Deus: não terás outros deuses além de mim. Êxodo capítulo 20, verso 3. Como poderiam adorar um ser humano que atribuía as prerrogativas de Deus? Foi por causa dessas atitudes que os cristãos começaram a ser perseguidos e assassinados aos milhares. Dentre todos os imperadores, Domiciano pode ser considerado um dos mais cruel e perversos. Domiciano procurou estabelecer um governo absoluto. Promoveu sua divindade através de holocaustos políticos. Os cristãos eram queimados como tochas vivas ou destroçados por feras famintas nos circos como entretenimento ao povo romano. Mediante a sua lealdade ao Senhor, já avançado em idade, o apóstolo João foi condenado à morte. O imperador Domiciano, cheio de ira, mandou que jogassem o discípulo num caldeirão de óleo fervente, mas o Senhor Jesus preservou a vida de seu servo. E mais tarde, por decreto do próprio imperador, João foi enviado à ilha de Patmos, um território rochoso no arquipélago grego, perto do litoral da atual Turquia. Para lá eram enviados criminosos, a fim de que morressem num trabalho forçado e exaustivo. O discípulo sobrevivente mais idoso que tinha estado com Jesus
estava agora exilado em uma rochosa ilha-prisão, longe de tudo o que ele estimava. O que deve ter passado na mente de João quando ele se encontrava preso naquela ilha deserta? Como ele tinha ido parar ali naquele lugar e daquele jeito? Afinal, ele havia visto Jesus partir e os dois anjos ali dizendo: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos capítulo 1, verso 11. Contudo, isso tinha acontecido havia muitos anos, e Jesus ainda não havia retornado. Os outros apóstolos que estiveram presentes naquele dia já haviam morrido, a maioria deles martirizados por seu testemunho sobre Jesus. A jovem igreja havia passado por uma mudança de geração e estava enfrentando uma terrível perseguição externa e estranhos movimentos heréticos de dentro da igreja. João deve ter se sentido sozinho, cansado, inquieto. Então ele teve uma visão. Essa visão foi a revelação de Jesus e deve ter sido um grande conforto para ele, sabendo que Cristo, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, estava agora se manifestando de maneira especial para o apóstolo exilado. João recebeu de Jesus a visão do que seria do futuro do mundo. Um incrível panorama da história foi retratado diante dele. Basicamente o que, para nós, é a história da igreja, mas para João era o futuro da igreja. No entanto, em meio às provações e tribulações que viviam, foi mostrado a João como tudo terminaria. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Apocalipse capítulo 21, verso 1 e 2. As grandes visões apocalípticas que João registrou em Apocalipse o ajudou a descansar com confiança nas previsões e promessas de Deus. Um dos objetivos do Evangelho é nos trazer conhecimento, mas tem também como objetivo nos trazer descanso, assim como João descansou em Cristo Jesus. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela revelação dos acontecimentos finais. Através de suas revelações, sabemos o tamanho da recompensa que nos espera. Que possamos manter firme, Pai, em sua palavra, para assim podermos ganhar os céus. Pois temos como objetivo principal de nossas vidas estar contigo por toda a eternidade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.